Olá, meus caros, tudo bem? Muito bom dia. Hoje o nosso tema é sobre rotina, mas de um jeito que você não esperava. O que acontece aqui, bicho? Vocês me conhecem, vocês não sei quem tá aí novo, né? Talvez não saiba, mas eu tenho um curso inteiro sobre rotina aqui no YouTube, né? São 7 aulas, se eu não me engano, de mais ou menos 15 a 20 minutos, onde eu aprofundo e te ensino do zero como montar uma rotina, né? Não tem nem ideia de como começar. Então eu te ajudo na base, né? Como pensar, como fazer e como montar e como, depois de montado, né? Como melhorar aquilo. Então, obviamente, sou adepto à rotina, da maneira como ela deve ser, né? Como um meio para chegar em outro lugar ainda melhor. Então, sou adepto à rotina. É isso que tá me incomodando, cara. Porque se eu deixo assim de lado, parece que tá errado, né? Mas se eu deixo assim, ele fica na minha frente. Eu precisava deixar ele assim, ó. Só que aí o que acontece? Ele tá caindo, cara. Eu preciso apertar aqui um parafuso. Mas tudo bem. Vamos fazer uma enjambração brasileira aqui. Pronto. Então o que que acontece? É essa altura que ele tem que ficar mesmo, ó. Beleza. Ok. O que que acontece é o seguinte, bicho. Então eu sou adepto à rotina, gosto muito, inclusive tenho a minha rotina montada já há muito tempo. E começando do começo, né? Ah, pera aí, cara. Se tiver dando umas travadas é porque o meu OBS tá configurado errado, eu preciso ajustar isso depois. Mas tudo bem, vamos lá. Se tiver travando um pouquinho, te peço perdão. Vamos corrigir para o próximo vídeo, ok? Então o que acontece é o seguinte: gosto muito de rotina, sei da necessidade e ensino para os meus pacientes, para os meus alunos, futuros alunos do Sanctus Camp. Codificação sobrecarregada tá aparecendo aqui. Enfim, deve estar dando umas travadas, mas tudo bem. Depois a gente corrige essa parada, né? E o que acontece é o seguinte, cara. A rotina ela é necessária, sem dúvida. Por quê? Porque sem ela a gente não tem clareza de para onde a gente deveria estar indo, para onde a gente tem que caminhar. Porém, ela pode trazer alguns problemas, principalmente para quem tem uma rigidez, para quem tem um problema em abrir mão ou em lidar com imprevistos. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje, um problema da rotina. Talvez você ainda nem tenha uma rotina e você precise montar uma, eu indico que monte, eu tô aqui para te ajudar com isso. Comenta aqui embaixo se você quer ajuda em montar uma rotina, isso é um ponto. Mas eu vim aqui falar com quem já tem rotina e um perigo que reside aqui, que eu estava caindo que nem um patinho e isso realmente vai transformando a nossa vida numa coisa meio infértil, né? Meio esquisita, meio escrota mesmo, né? Então vamos lá. O que que hoje eu estava pensando bastante sobre isso? Já faz um tempo que eu estou pensando sobre isso e tentando fazer algumas modificações, mas como eu já falei para vocês, tem algumas coisas que a gente vai meditando vários dias, às vezes até anos, e tem algum momento que aquilo encaixa de uma maneira diferente. E hoje foi assim comigo. Eu já sei que a rotina ela é importante, como eu comentei com vocês. Eu já sei que nós não podemos ter uma rigidez absoluta também, porque imprevistos acontecem, né? E se eu estou muito preso na minha rotina, todo imprevisto que chega, eu vou receber aquilo com maus olhos ou com irritação, tipo, aquilo tá me tirando de onde eu deveria estar. E eu percebia que eu tinha esse problema. Eu estava seguindo a minha rotina direitinho, então eu acordo 4 da manhã, vou rezar, vou ler, vou isso, vou aquilo. E aí, é claro, a vida humana, principalmente quando nós somos pais, maridos, né? Eu sou terapeuta, então tenho os meus pacientes. Então, são várias coisas que estão fora que vão interferindo na nossa vida. Isso acontece com todo mundo, algumas mais, outras menos, né? Então, por exemplo, se eu não sou pai, então é menos uma interferência, né? Porque os filhos, eles têm uma interferência muito grande na nossa vida. Mas, por exemplo, você aí que é solteiro, você pode falar, pô, hoje eu vou estudar aqui, não sei o quê, no meu curso. E acaba a luz, entendeu? E seu computador não liga, você não tem Wi-Fi, o seu 4G acaba, então você não consegue acessar aquilo que estava na sua agenda. E aí, quando você é pai, então nem se fala, né? Como eu já disse pra vocês, eu acordo 4 horas da manhã antes das crianças acordarem para eu poder fazer uma série de coisas. Mas tem dias que as crianças acordam 6, tem dia que eles acordam 5h30, às vezes 5h20. E assim vai, né? Então o que que acontece? Eu estava recebendo algumas interferências, alguns imprevistos na minha rotina de uma forma muito ruim. Uma irritaçãozinha, sabe? Às vezes leve, assim. Então, por exemplo, se os meus filhos acordassem no horário do meu estudo e eu sabendo que, pô, ainda tem meia hora para eu estudar,
isso me causava um incômodo, sabe? Leve, não tô falando assim aquele incômodo que, joga o computador pro canto, porra, essas crianças só me atrapalham, não é isso. Na casca, parecia que tava tudo bem, ok, mas por dentro você sabe que não tá. Tem alguma coisa ali que gerou, puta que merda, não queria que eles tivessem acordado agora. Entende o que eu quero dizer? Não é algo grande, algo agressivo. É algo mais sutil, assim, por isso tem que tomar muito cuidado. Então gerava esse incômodo, entre outros imprevistos, né? Eu tava lendo, por isso que é muito importante fazer leituras espirituais meditadas, né? Então, pouca leitura e bastante meditação. Eu estava lendo o livro Combate Espiritual, que eu estou lendo agora, um capítulo por dia. O capítulo tem uma página e meia, e aí eu leio em 2 minutos e fico uns 15 ruminando aquele assunto, né? E aí teve um deles que ele fala sobre os imprevistos da vida e o quanto Deus comunica conosco através desses imprevistos. Deus pede para que nós tenhamos atenção a eles, porque às vezes ele está querendo falar algo através daquilo, entende? Ele está nos tirando do status quo, dessa linha linear, né? Essa linha mesmo que a gente traçou. Ele está falando, calma, bicho, olha para isso, olha para aquilo. E no imprevisto nós temos uma oportunidade de sair de onde nós estávamos para enxergar as coisas com uma certa distância. Então tudo isso é muito bom se bem aproveitado. Então perceba o seguinte, hoje eu já estava com isso na minha mente, tudo, então eu estou tentando aplicar isso na minha vida, né? E hoje eu consegui aplicar muito bem, graças a Deus, que foi o seguinte, minha filha acordou mais cedo e eu fui lá, né? Ela queria a mamãe, aí a mamãe pegou ela, o que eu fui fazer? Em vez de correr para os meus estudos de volta, fui arrumar a cama, que a minha esposa levantou depois, geralmente ela arruma, né? Fui lá arrumar a cama com calma. Daí minha esposa arrumou a nossa filha, sentei ali para estudar mais um pouquinho, mas ela veio pedir o meu colo. Falei, cara, vou dar colo pra ela, entendeu? Vou curtir, daqui a pouco ela tá grande, daqui a pouco ela não vai mais pedir o colinho do papai, deixa eu curtir. Daí tava chovendo bastante lá fora e eu já tinha até parado no meio do estudo pra ir ver a chuva um pouco, uns 10 minutos. E aí ela queria ir lá ver a chuva. Aí eu, com toda a calma do mundo, cara, antes poderia, né? Vai ali, papai vai colocar uma cadeira pra você. Certeza que eu faria isso. Ia botar uma cadeira pra ela, ia botar ela pra ver a chuva na sacada e ia voltar pros meus estudos. Não, cara, coloquei ela na sacada, que aí tem a ponta assim, né? Fiquei segurando ela com carinho, assim, e fiquei mais uns 10 minutos ali com ela, olhando a chuva, sabe? E vendo aquele olhar de uma criança, né, inocente, que tudo que vê fica admirado, né? Perceba que tem alguns filmes, assim, até no filme da Brasil Paralelo, lá do Oficina do Diabo, fala isso, em alguns escritos de santos também, o quanto nós deveríamos olhar para as coisas como uma criança que parece que vê as coisas pela primeira vez, né? Então, olha como a chuva ela é maravilhosa. Nós já vimos tantas vezes a chuva que para nós é algo banal, né? Foda-se, é só água caindo. Mas não é só água caindo. Tem uma certa beleza naquilo, né? O quanto a natureza é perfeita. Então eu fiquei ali 10 minutos admirando a chuva com a minha filha e curtindo ela, né? Pertinho, agarradinho, assim. Cara, isso é maravilhoso, bicho. Então, aqui veio um ponto, quando eu tava nesse momento, que eu comecei a refletir. O tempo que eu tô ali sentado, lendo Aristóteles, lendo seja quem for, estudando sobre virtude, é a virtude teórica. Qual é o valor disso? Porra nenhuma, se você não a pratica. Então, o que adianta eu estudar sobre relacionamento, sobre paternidade, sobre entrega, sobre sacrifício, se eu, no momento que a minha filha me pede um sacrifício dos meus estudos, que são 15 minutos para eu ficar ao lado dela observando a chuva, eu não o faço? Você consegue entender que loucura? Então, é claro, né? Eu falando para você, porra, é óbvio, mas não é óbvio no dia a dia. Nós temos os nossos pequenos apegos que turvam a nossa visão, a gente não consegue enxergar com clareza o que é importante naquele momento, porque perceba, o estudo ele é importante, não é algo ruim. Eu não estou largando de usar drogas para ficar com a minha filha, isso é óbvio que ficar com a minha filha é muito melhor. Agora, eu estou falando de duas coisas boas. O estudo ele se faz necessário na minha vida, ele é importante não só para mim, mas para o meu trabalho, para eu ajudar os meus pacientes, os meus alunos do Sanctus Club. Então não é que o estudo ele é ruim, mas dentro de uma hierarquia de bens, duas coisas boas, a cada momento eu tenho que entender o que é o melhor naquela situação. E isso é inteligência. E isso gera uma dificuldade muito grande em nós. A gente não tem essa facilidade de discernir qual que é o bem maior e optar por ele. Então,
A gente tem que estar meditando, tem que estar pesquisando, tem que estar realmente lutando para poder ver isso. E isso para mim hoje ficou muito claro. Então é algo que eu vou ter uma atenção triplicada daqui para frente. É algo que entende como funciona a mente humana. A gente faz as coisas de um jeito e a gente começa a perceber que tem algo errado. A nossa inteligência começa a apitar, né? Caramba, tem alguma coisa estranha aqui. Por que eu tô irritado? Não deveria ter irritação, porque minha filha acordou. Isso é loucura. Então aí eu começo a entender e a discernir. E aí as próprias leituras, né, essas convivências, então tá, entendi, aí vai indo. Tem um momento que a gente, contempla a coisa. É isso, é dessa forma. É isso que eu estou fazendo errado. Por isso eu estou irritado. Isso aqui soluciona. Por que eu estou com pressa de estudar? E etc, né? Então é necessário ter muito cuidado. Você que está fazendo a sua rotina, começando a seguir, não tenha medo dos imprevistos. Às vezes é Deus querendo comunicar com você. E aqui eu lembro, né? Também não é então largar a rotina completamente, viver de imprevistos, né? Aí é loucura. Então eu tenho o meu plano, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu também sei que isso é necessário ter ajustes. Eu sei que é necessário ter atenção a cada momento. Uma coisa mais importante pode surgir e às vezes não tão óbvia, né? Então, algo mais importante que tem uma certa sutileza, que eu preciso ter um olhar muito acurado, muito puro, muito livre das minhas paixões desordenadas, né? De cumprir uma tabela, de querer parecer bonito. E essa consciência, né, limpa, de estar realmente buscando o que é melhor, não para parecer para os outros, mas para Deus, cara. Deus que te conhece, conhece teu coração. Só Ele você deve querer agradar fielmente, puramente. Porque o resto é banal, o resto é loucura, querer a honra do mundo, né? Então, muito cuidado. Você que está montando sua rotina, tenha essa atenção, é algo mais sutil, mas compensa. E se você não tem rotina também, você que se irrita muito com as coisas que acontecem, as coisas que vão, essas interferências, calma, bicho, respira. Tem alguma coisa querendo te ensinar algo aí. Isso eu te garanto. Nada acontece sem que seja permitido. Então é claro que existe até nas coisas muito ruins que possam nos acontecer, que a gente às vezes quer se revoltar contra aquilo, existe algum aprendizado, existe uma oportunidade aí que você pode transformar essa coisa ruim em algo muito bom, e isso o ser humano consegue fazer. Deus é mestre em fazer isso e nós somos a sua semelhança. Então nós também conseguimos fazer. Então eu percebo vários pacientes que tiraram, né, coisas ruins que aconteceram consigo, traumas de verdade, enganações, abusos, seja o que for, e transformar isso em algo bom, em um aprendizado, em algo que eles podem fazer pelos outros que também sofreram com o que eles sofreram. Consegue entender? Então aqui existe isso, isso é muito bonito, isso é muito nobre, isso é muito humano. Então muita atenção, cara. Assim como eu tive essa lição de hoje aí e as coisas mudam completamente quando a gente tem essa atenção, eu vou te pedir que você perceba na sua vida as coisas que merecem essa atenção redobrada e essa escolha mais assertiva naquilo que é melhor naquele momento, tá bom, meus caros? Não se tornem escravos da rotina de vocês. A rotina que precisa te servir. Não é você que tem que servir a rotina, você não tem que ser preso por ela. E nós temos essa tendência. Então a rotina é muito boa, ela ajuda a ter clareza, mas não deixe ela te escravizar, deixar a tua mente uma coisa fixa, rígida, esquisita. Tá bom, meus caros? Estamos juntos. Fiquem com Deus. Nos encontramos amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.